Vamos agora a mais um vídeo do autor Roque de Barros Laraia, né? Mais um vídeo, melhor dizendo, da leitura do livro Cultura, um conceito antropológico. Agora vamos ler a parte que trata a cultura tem uma lógica própria. Já foi o tempo em que se admitia existirem sistemas culturais lógicos e sistemas culturais pré-lógicos. Levi Bru, em seu livro A Mentalidade Primitiva, admitia mesmo que a humanidade podia ser dividida entre aqueles que possuíam um pensamento lógico e os que estavam numa fase pré-lógica. Tal afirmação não encontrou, por parte dos pesquisadores de campo, qualquer confirmação empírica. Todo sistema cultural tem a sua própria lógica e não passa de um ato primário de etnocentrismo, tentar transferir a lógica de um sistema para outro. Infelizmente, a tendência mais comum é de considerar lógico apenas o próprio sistema e atribuir aos demais um alto grau de irracionalismo. A ocorrência de um hábito cultural somente pode ser analisada a partir do sistema a que pertence. Um trabalho fundamental para a compreensão deste problema é o livro de Claude Lévi-Strauss, O Pensamento Selvagem, que refuta a abordagem evolucionista de que as sociedades simples dispõem de um pensamento mágico que antecede o científico e que, portanto, lhes é inferior. O pensamento mágico, diz Lévi-Strauss, não é um começo, um esboço, uma iniciação, a parte de um todo que não se realizou. Forma um sistema bem articulado, independente deste outro sistema que constituirá a ciência, salvo a analogia formal que as próximas e que faz do primeiro uma expressão metafórica do segundo. Assim, ao invés de um contínuo magia, religião e ciência, temos de fato sistemas simultâneos e não sucessivos na história da humanidade. A ciência não depende da dicotomia entre os tipos de pensamento citados acima, mas de instrumentos de observação. Pois, como enfatizou Lévi-Strauss, o sábio nunca dialoga com a natureza pura, senão com um determinado período da história em que vive a civilização, que é a sua, e os meios materiais de que dispõe. Sem estes meios materiais, o homem tem que tirar conclusões a partir de sua observação direta, valendo-se apenas do instrumental sensorial de que dispõe. Assim, não é nada ilógico supor que é o Sol que gira em torno da Terra, pois assim, não é nada ilógico supor que é o Sol que gira em torno da Terra, pois é esta a sua sensação. Uma conhecida nossa perguntou a um caipira paulista como é que o Sol morre todos os dias no oeste e nasce no leste. Ele volta apagado durante a noite, foi a resposta que obteve. Menos que um pensamento absurdo, trata-se de uma outra concepção a respeito do universo, obviamente diferente da nossa, que dispomos das informações obtidas por sofisticados observatórios astronômicos. Sem o auxílio do microscópio, é impossível imaginar a existência de germes. Daí, ser mais fácil admitir que as doenças são decorrentes da intromissão de seres sobrenaturais malignos. E, consequentemente, o tratamento deve ser formulado a partir de sessões xamanísticas, capazes de controlar e exorcizar essas entidades. Em um outro artigo, mostramos que o fenômeno do aparecimento da vida individual só é explicado através da mediação de equipamentos ópticos, que a humanidade somente recentemente passou a possuir.
O homem sempre buscou explicações para fatos tão cruciais como a vida e a morte. Estas tentativas de explicar o início e o fim da vida humana foram, sem dúvida, disponíveis pelo aparecimento dos diversos sistemas filosóficos. Explicar a vida implica a compreensão dos fenômenos da concepção do nascimento. Estas são importantes para a ordem social, da explicação que o mundo aceita para a reprodução humana, da explicação que o grupo aceita para a reprodução humana, resulta o sistema de parentesco, que vai regulamentar todo o componente social. Nem sempre as relações de causa e efeito são percebidas da mesma maneira por homens de culturas diferentes. E hoje todos sabem que o homem só pode compreender o mistério da vida quando dispõe de instrumentos que lhes permitam desvendar o mundo do infinitamente pequeno. O homem tribal não possuía microscópio e teve que construir, a partir de suas simples observações, as teorias que durante séculos e ainda hoje têm a validade das verdades científicas. Para os habitantes das ilhas Trobriand, no Pacífico, não existe nenhuma relação entre a cópula e a concepção. Sabem apenas que uma jovem não deve mais ser virgem para ser penetrada por um espírito de sua linhagem materna, que vai gerar em seu útero uma criança. Esta criança estará ligada por laços de parentesco apenas aos parentes da jovem, não existindo em Trobriand nenhuma palavra correspondente à que utilizamos para definir o pai. O homem que vive com a mulher será chamado pela criança por um termo que podemos traduzir como companheiro da mãe. Esta ideia de reprodução sexual não impediu que os habitantes de Trobriand notassem a semelhança física que ocorre entre a criança e o companheiro da mãe. A explicação encontrada foi a de que a criança convive diariamente com aquele homem e dele copia os gestos, o modo de falar, as expressões faciais, dando a ilusão de uma semelhança. Além disto, deve-se considerar que o limitado estoque genético de um grupo excessivamente endogâmico não torna tão relevante a identidade física. Por outro lado, os índios G do Brasil correlacionam a relação sexual com a concepção, mas acreditam que só uma cópula é insuficiente para formar um novo ser. É necessário que o homem e a mulher tenham várias relações para que a criança seja totalmente formada e torne-se apta para o nascimento. O recém-nascido pertencerá tanto à família do pai como à da mãe. E se ocorrer que a mulher tenha, em um dado período que antecede ao nascimento, relações sexuais com outros homens, todos estes serão considerados pais da criança e agirão socialmente como tal. Outra é a concepção dos índios Tupi, também do Brasil. Para este, a criança depende exclusivamente do pai. Ela existe anteriormente como uma espécie de semente no interior do homem, muito tempo mesmo antes do ato sexual que a transferirá para o ventre da mulher. No interior desta, a criança se desenvolve sem estabelecer nenhuma relação consanguínea com a esposa do pai. A mulher não passa, então, de um recipiente próprio para o desenvolvimento do novo ser. E ela será sempre uma parente afim, tanto de seu marido quanto de seu filho. Esta teoria permite o matrimônio entre meio-irmãos, isto é, jovens que tenham a mesma mãe e pais diferentes. As explicações encontradas pelos membros das diversas sociedades humanas, portanto, são lógicas e encontram a sua coerência dentro do próprio sistema. Nunca é demais repetir o clássico trecho de Ivan Fritsch, no qual explica como a ação da feitiçaria é entendida pela filosofia azante. Considerada como sistema de filosofia natural, ela, a feitiçaria, implica uma teoria de causa. A infelicidade resulta da feitiçaria,
que trabalha em combinação com as forças naturais. Caso um homem receba uma chifrada de um búfalo, caso lhes caia na cabeça um celeiro cujos suportes tenham sido minados pelas térmitas, ou contraia uma meningite cérebro-espinhal, os agentes afirmarão que o búfalo, o celeiro ou a doença são causas que se conjugam com a feitiçaria para matar o homem. Pelo búfalo, pelo celeiro, pela doença. A feitiçaria não é responsável, pois existem por si mesmo, mas não é pela circunstância particular que os põe em relação destruidora com um certo indivíduo. O celeiro teria caído de qualquer maneira, mas foi pela feitiçaria que caiu em um dado momento e quando certo indivíduo repousava embaixo. Entre todas essas causas, apenas a feitiçaria é significativa no plano das relações sociais. Talvez seja mais fácil para o leitor entender a lógica e a ocorrência de um sistema cultural, tratando-o como uma forma de classificação. Muito do que supomos ser uma ordem inerente da natureza não passa, na verdade, de uma ordenação que é fruto de um procedimento cultural, mas que nada tem a ver com uma ordem objetiva. Rodney Nidman, antropólogo inglês, faz uma interessante analogia. Baseada em estudos sobre indivíduos cegos desde o nascimento e que ganham a visão através de uma cirurgia, a reação inicial é de uma dolorosa aflição diante de uma caótica confusão de cores e formas. Estas lhes parecem não ter nenhuma relação compreensível entre si. Apenas vagarosamente e com um intenso esforço, pode aprender que esta confusão manifesta uma ordem. E somente com uma aplicação resoluta é capaz de distinguir e classificar objetos e adquirir o significado de termos tais como espaço e forma. Quando o etnólogo inicia o seu estudo de um povo estranho, ele está numa situação análoga, e no caso de uma sociedade desconhecida, ele pode exatamente ser descrito como culturalmente cego. O que podemos deduzir da analogia formulada por Nidman é que cada cultura ordenou a seu modo o mundo que a circunscreve e que esta ordenação dá um sentido cultural à aparente confusão das coisas naturais. É este procedimento que consiste em um sistema de classificação. Retomemos o exemplo da floresta utilizado no início do primeiro capítulo da segunda parte deste trabalho. O amontoado de árvores e arbustos só pode ser ordenado quando é classificado através de uma taxonomia. Esta, contudo, não é uma propriedade da botânica ocidental, pois muitas sociedades tribais construíram sistemas de classificação bastante sofisticados para o mundo vegetal que as envolve. Assim, os índios Tewa, do Novo México, têm nomes para designar todas as espécies de coníferas da região. Ora, neste caso, as diferenças são pouco visíveis e, entre os brancos, um indivíduo sem treinamento seria incapaz de distinguir. Realmente, nada impediria a tradução em Tewa de um tratado de botânica. Robbins, Harrington e Freire Marreco, citados por Levi Strauss, 1976, página 25, que todas as sociedades humanas dispõem de um sistema de classificação para o mundo natural, parece não haver mais dúvida. Mas é importante reafirmar que esses sistemas divergem entre si porque a natureza não tem meios de determinar ao homem um só tipo taxonômico. Por isso, o morcego é muitas vezes colocado numa mesma categoria com as aves, da mesma forma que a baleia é vulgarmente considerada um peixe. No norte de Goiás, uma dona de pensão nos afirmou que o rato era um inseto impertinente. Constatamos, então, que como inseto eram classificados todos os seres vivos
que perturbam o mundo doméstico. Finalmente, entender a lógica de um sistema cultural depende da compreensão das categorias constituídas pelo mesmo. Como categorias entendemos como mal esses princípios de juízos e raciocínios, constantemente presentes na linguagem, sem que estejam necessariamente explícitas. Elas existem ordinariamente, sobretudo sob a forma de hábitos, diretrizes da consciência, elas próprias inconscientes. A noção de mana é um desses princípios. Ela está dada na linguagem, está implicada em toda uma série de juízos e raciocínios, tendo por objetos atributos que são aqueles do mana. O leitor brasileiro entenderá melhor esta definição se trocar a palavra mana por panema, azar ou reima. No próximo vídeo continuaremos a leitura do livro do autor Roque de Barros Laraia, Um Conceito Antropológico. E aí iremos ler o capítulo 5 da segunda parte. A cultura é dinâmica.